nós podemos alcançar muitas vidas. Então, a você, nosso amigo, a você, nosso irmão, nos ajude a anunciar o Evangelho eterno, porque muitas vidas estão sendo alcançadas através aqui do pré-culto, através do culto, na escola bíblica dominical, dos cultos diários. São muitos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva, vá aí, tá, inscrever-se, aí se inscreva, ative o sininho de todas para você receber todos os conteúdos que são gerados pela Igreja Cristã Maranata. Aqui estamos para o início de mais uma semana e conosco aqui no pré-culto, aquele que vai conduzir o culto desta noite, um culto de louvor e de glorificação ao nome do Senhor. E ele já está aqui, está sorrindo para mim, é uma pessoa muito amada por todos aqui da Rádio Manaim, TV Web Manaim, e quando você vê-lo, você vai falar, realmente, nós amamos esse homem. É o nosso querido pastor Gilson Souza. Pastor Gilson Souza, alegria estar recebendo o senhor aqui. Amém, Paz, Senhor. Paz do Senhor, uma alegria muito grande de estar aqui mais uma vez participando desta programação do YouTube, numa mensagem aqui de hoje à noite, né? E quero cumprimentar também todos os nossos ouvintes e nossos irmãos que estão participando conosco, né? E saudá-los com a paz do Senhor Jesus, dizer que hoje será mais um dia de bênçãos, nessa segunda-feira, um dia de culto de louvor, de adoração ao Senhor, e nós iremos estar juntos daqui a pouco no culto, adorando ao nosso Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu falei na abertura, pastor Gilson, para isso que nós somos criados, para o louvor do Senhor, né? Realmente, o Deus nos criou exatamente para o louvor do Senhor, né? Para vivermos uma vida de constante gratidão e adoração a Deus. Foi para isso que Deus nos criou. E nós temos que ter esse louvor nos nossos lábios, né? Porque às vezes, quando a gente está passando por uma situação boa, nós louvamos ao Senhor, mas difícil é agradecer e louvar o Senhor quando estamos passando por um momento difícil, né? Mas nós temos que entender isso, que nós temos que dar o louvor ao Senhor, né? Amém. Isso é a nossa gratidão, né? Que não é uma expressão, somente em palavras, né? Mas a nossa gratidão a Deus, ela é uma expressão nos nossos gestos, na nossa maneira de ser, na nossa disposição de obedecer ao Senhor, de atender a palavra do Senhor. Isso tudo está voltado àquilo que traduz o nosso verdadeiro louvor ao Senhor nosso Deus, né? Nós vemos Jó, né? Porque Jó foi um homem que ele teve muita gratidão ao Senhor, passou por momentos difíceis, né? Até inimagináveis para nós passarmos o que ele passou, mas ele não permitiu nem que a sua esposa falasse nada do Senhor, né? Ele diz, falas como louca, né? Então ali nós podemos ver que realmente foi uma expressão verdadeira de louvor ao Senhor, né, pastor? Ele chegou a expressar também, dizendo, né? O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem lembrado essa palavra. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ou seja, a vontade é dele. A vontade é dele. Que seja feita a vontade do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem feito a sua vontade dentro da sua obra, né, pastor? Nós temos acompanhado a Escola Bíblica Dominical, como tem sido maravilhoso a participação do povo aqui no Brasil, no exterior, através das participações. O senhor está sempre ali na Escola Bíblica Dominical, um pouco antes também, né? Nas participações em vídeos. Que maravilha, né? Eu até diria, Faé, que num momento como este, que nós estamos mais uma vez comemorando, né, como sempre, por orientação do Senhor, o mês de outubro como mês da festa da dedicação ao Senhor, e este mês o Senhor então já estava nos preparando, dando todas as revelações para que fosse um mês em que nós dedicássemos ao Senhor louvor, adoração, gratidão a Deus. Então, tanto que nós iniciamos os primeiros minutos, né, deste mês de outubro, naquela vigília, iniciamos exatamente cantando louvores ao Senhor, né, adorando ao Senhor, né? Isso foi muito maravilhoso. E nós temos neste mês de outubro agora, de 2021, um motivo muito especial de gratidão a Deus, de adoração a Deus, de dedicação a Deus, do nosso louvor, que é exatamente a doutrina, a Escola Bíblica Dominical. Nós nunca tivemos, Faé, uma fase em termos de Escola Bíblica Dominical tão assim vibrante, tão envolvente,
e de maneira até a envolver desde a criança. Eu recebi ontem, até a Jordânia que me mandou um vídeo de uma criancinha de 1 aninho balbuciando um louvor, e é um louvor conhecido, e eu fiquei maravilhado porque ela balbuciou o louvor todinho, o tempo todo. 1 aninho? 1 aninho. A Jordânia até mandou para mim ontem o vídeo, eu fiquei maravilhado com aquilo, né? E a gente tem visto isso. E o que é interessante também, os anciãos, né? Recentemente nós tivemos uma partida de um ancião, aos 91 anos de idade, até ele é sogro de um pastor nosso, que é do Conselho Presbiteral, e ele é interessante, ele era tão assim, assíduo em termos de participação na escola bíblica, que 1 semana antes de ele partir, ele já estava insistindo com a filha dele, né, que é esposa do pastor: cadê as perguntas? Onde estão as perguntas? Eu quero dar a minha resposta. Assim, já 1 semana antes de partir, aos 91 anos de idade. Então, é um momento assim que nós estamos tendo, a doutrina está sendo compartilhada de uma forma assim extraordinária. E por coincidência, este mês de outubro, além de ser um mês que nós temos muitos outros motivos para glorificar o Senhor, porque é o mês da Reforma Protestante, né, do século XVI, é o mês também do aniversário da obra do Senhor, né, que nós fazemos agora 53 anos, e é o mês em que no dia 24, daqui a alguns dias, 24 de outubro, a transmissão via satélite da Igreja Cristã Maranata estará completando mais um ano. E ela iniciou em 24 de outubro de 2009. Nós vamos fazer agora 12 anos, né? E por coincidência, o dia 24 de outubro de 2009, quando nós tivemos a primeira transmissão de escola bíblica dominical aqui da Igreja Cristã Maranata, foi o ano em que a minha primeira neta também nasceu, né? Então, todas as vezes que a minha neta faz aniversário, eu me lembro desse dia, né? Mesmo dia? O mesmo dia. Ela nasceu em 24 de outubro de 2009. Então, é mais uma alegria pra gente compartilhar, né? Nesse mês. Maravilha. Pastor, e o senhor estava ali no começo, né, pastor? Como é que Sim, pra você ter uma ideia, nosso primeiro assunto transmitido na Escola Bíblica Dominical... O senhor lembra? Lembro, o primeiro assunto. Tem, inclusive, registros disso, né? Eu não me lembro, não como uma coisa que ficou em 2009, não, nós temos o registro disso. Foi o assunto salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. Foi esse assunto sobre salvação, o nosso primeiro assunto da Escola Bíblica Dominical. Primeiro assunto da Escola Bíblica Dominical foi sobre salvação. Transmitido via satélite, né? Quando nós fizemos a nossa primeira transmissão, foi... E a primeira transmissão foi a Escola Bíblica Dominical? Foi a primeira transmissão do satélite, então, foi a Escola Bíblica Dominical? Foi a Escola Bíblica Dominical. Nós preparamos tudo para que houvesse a Escola Bíblica Dominical na primeira transmissão. Então, isso marca o nosso zelo por doutrina, pelo ensino, né, pela palavra do Senhor, né, que é o que tem nos marcado muito nesses últimos tempos, e especialmente agora, nesse mês de outubro de 2021, que é um mês em que nós vamos fazer mais um aniversário da obra e um mês em que a doutrina no nosso meio está sendo difundida de uma forma muito assim profusa. Há uma profusão. Para você ter uma ideia, eu apresento uma programação todos os domingos ao meio-dia, que é voltada mais para o exterior, mas também que tem muitos testemunhos de escola bíblica, não só das igrejas nossas no exterior, mas também no Brasil. E ali a gente percebe como que as pessoas estão tendo experiências com a Escola Bíblica Dominical e de uma forma que você nunca imagina. Quer ver, só para contar um exemplo, na última que eu transmiti, uma irmã voltando de um exame médico em que ela dentro do carro, na parte de trás do carro, até deitada, estava muito assim, sentindo dores e tudo. E de repente o telefone dela tocou, era o pastor da igreja dela. E olha o que o pastor perguntou a ela. Ele perguntou assim: irmã, a irmã poderia participar da Escola Bíblica Dominical respondendo a uma pergunta? Quando ela ouviu aquilo, naquele momento que ela estava voltando para casa de um exame médico e sentindo até um pouco de incômodo, segundo ela relata no testemunho que foi dado, naquele momento ali, ao contrário, entrou no coração dela uma alegria tão grande que ela esqueceu o que ela estava sentindo.
E chegou em casa e percebeu que a partir daquele momento do telefonema do pastor, aquilo mudou, a parte do corpo dela, aquilo mudou. Aí ela chegou em casa, aquilo foi um entusiasmo para ela poder pegar o texto bíblico, estudar a palavra, fazer a resposta da pergunta e encaminhar a resposta e pronto. E foi uma grande libertação. Você imagina o que a escola bíblica é capaz de fazer? Pastor, eu posso contar essa experiência para o senhor, porque a gente aqui ajuda também no tratamento da voz, né? Porque os irmãos, às vezes, não têm um estúdio como nós temos para poder fazer uma gravação, para a gravação vir com uma boa qualidade, sem um ruído, né? Sem, às vezes, um latido de um cachorro, um cantar de um pássaro. Então, a gente, né? Se os irmãos puderem abrir aqui agora, os irmãos vão ver que aqui do lado nós temos um estúdio, nós temos outros estúdios para fazer o tratamento de voz aí. Nossos irmãos trabalham bem, já abriram a câmera ali. Então aqui do lado nós temos um estúdio 2, nós temos o estúdio 3 ali, lá na TV Web também tem um estúdio de edição e nós, né, tratamos a voz aqui para poder ir com melhor qualidade, né? A Igreja Cristã Maranata preza muito uma qualidade, né? Um trabalho bem feito para chegar para os nossos queridos amados irmãos. Então eu fiz o tratamento da voz dessa irmã. Ah, sim. Eu ouvi. Esse testemunho. Eu ouvi esse testemunho, eu ouvi todos os testemunhos, né? Que a gente vai fazendo essas edições e vai tratando a voz. E eu fiquei curioso aí eu fui assistir no domingo, né? Eu vi a irmã. Maravilha. Eu fiquei curioso, assim, falei, que maravilha, que experiência maravilhosa. A irmã com dor no carro. Glória a Deus. Né? Recebe um telefonema do pastor, né? E tudo que estava na mente dela voltada para a dor, o Senhor tirou através de um compromisso com a obra do Senhor. Ela esqueceu, a dor sumiu, ela foi e fez, e foi maravilhoso. Então, é maravilhoso. Pastor, concernente a essas pessoas que participam conosco, os irmãos, tem sido uma maravilha, né? Porque a gente vê o entendimento da obra, né? O senhor falou sobre o início do satélite, né? A gente vê como vai progredindo, né? Realmente progrediu muito, porque nós hoje temos um envolvimento de pessoas na escola bíblica dominical que antes nós não tínhamos. E um detalhe, nós aprendemos uma coisa sobre escola bíblica dominical, que é talvez o ensinamento mais genuíno, bíblico genuíno, do que é estudar a palavra de Deus, que é o seguinte, é você meditar nela dia e noite. Então nós hoje, na Igreja Cristã Maranata, nós nos voltamos à doutrina, à palavra, ao ensino da escola bíblica, todos os dias praticamente. Por exemplo, terminamos ontem uma escola bíblica dominical. Eu recebi um testemunho de um grupo de pessoas que eles têm o hábito seguinte: terminou ali a escola bíblica dominical antes do almoço, eles já sentam à mesa com a família. Olha que maravilha, né, pastor? Para depois almoçar. Então, e aí chega à tarde, tem outra programação à tarde, chega à noite, tem o culto à noite. Alguns grupos reúnem domingo à noite, outros reúnem na segunda-feira e terça-feira. A quarta-feira, reunião com as senhoras, o assunto é da escola bíblica dominical. E aí, todas as mensagens à noite, eu vi casos de testemunho de obreiros que falaram o seguinte: eu agora tenho mensagens para pregar, eu não tenho dificuldade mais para encontrar um texto e encontrar uma mensagem no texto, porque tem uma fartura. Isso é maravilhoso. Isso porque é maravilhoso. Porque nós, já que estamos falando aí, né, vamos fazer o aniversário também do dia 24 aí do satélite, isso é no mundo inteiro, né, pastor? A programação, o seu meio-dia faz a programação para o exterior. Então é no Brasil, é no exterior, a doutrina está chegando no mundo inteiro, né? É verdade, isso sem contar que essas transmissões são feitas para o exterior também, e até os nossos seminários, né? Os nossos seminários, por exemplo, nós estamos tendo oportunidade nesses seminários de transmitir seminários até em 7, 8 idiomas. E temos o retorno disso, as pessoas que participam em vários idiomas, e como eles retornam isso. Recentemente eu recebi um retorno de uma igreja nossa, numa das igrejas que nós temos lá no interior do Congo, um lugarzinho simples, e os irmãos lá dizendo a respeito de uma aula, uma determinada aula, como eles receberam lá, interpretado em francês, né? Lá onde eles residem.
comentando detalhes sobre a aula, nos dando a informação de que realmente eles participaram, eles assistiram, eles ouviram tudo e entenderam. É muito interessante isso, né? Tem sido maravilhoso, né? Os seminários com tradução simultânea, né? E a tradução não é pego o seminário, gravado, não, a tradução é simultânea. Simultânea, né? E simultânea. Às vezes quando a gente está aqui no final de semana que está tendo o seminário, a gente acompanha, às vezes eu vou lá na sala lá e acompanho como é que os irmãos ficam lá preocupados, porque as coisas são automáticas, assim, o som tem que baixar para o irmão falar por cima, senão embola a voz. Olha, meus irmãos, os irmãos que estão nos assistindo, o Senhor tem dado uma bênção aqui nessas plataformas integradas, né? Porque as pessoas falam, a Rádio Manaim é uma bênção, tem até uma vinheta, a Rádio Manaim é uma bênção, a TV Web Manaim é uma bênção, mas ela tem um abençoador, né? Ela tem um abençoador que é o Senhor Jesus, que abençoa esse trabalho, porque é um trabalho de anunciar o evangelho eterno. E muitas vidas estão sendo salvas, né, pastor? Inclusive, uma coisa que começou agora, por sinal nesse mês de outubro agora, né? Nós estávamos até comentando agora há pouco, né, nós dois, é sobre a colaboração também agora da Rádio Manaim com a questão das perguntas, né? Durante a semana. Durante a semana, as perguntas que são feitas, são comentadas, né? Ao longo da semana. É uma forma de mostrar que o ensino da escola bíblica é um ensino extremamente envolvente e que tem trazido resultados extraordinários para as pessoas, né? Nos lares, as famílias, os obreiros para pregar, as irmãs, as senhoras que testemunham a respeito da escola bíblica, elas testemunham cada coisa que nós ficamos assim maravilhados, o que o Senhor está fazendo. Isso apesar de estarmos recém-saídos, né? De uma crise, ainda não saímos totalmente, mas de uma crise de Covid-19, né? De epidêmica, né? Nesse período aí, e que os irmãos não deixaram de trabalhar. Recentemente eu dei uma entrevista para um jornal aqui para a Rede Gazeta, me perguntando sobre isso, como que nós fizemos nesse período. Nós estivemos explicando para eles que não deixamos de suprir o nosso povo naquilo que é a doutrina, que é o ensino, canalizando esses ensinos, esses estudos, através de vários meios, até pessoas que não têm facilidade de acesso, por exemplo, a uma internet. Nós tivemos o trabalho de levar até essas pessoas também a palavra do Senhor, a orientação da parte do Senhor, isso por telefone, muitas vezes até pessoalmente, os irmãos fizeram isso, né? Escrito, mas todos os meios para suprir o nosso povo e não deixar o nosso povo sem alimentação durante a alimentação espiritual, né? Nesse período de epidemia. Maravilhoso o senhor estar falando sobre isso, que eu me lembro da palavra do pastor Josias aqui, uma vez que ele estava aqui conosco, né? Que ele falou sobre, no começo, né? Da pandemia, ele foi entrevistado e perguntaram a ele, a Igreja Cristã Maranata, ela vai fechar? Sim, ela vai fechar. O culto é importante? Sim, o culto é importante. Mas como vocês irão comunicar com os membros? Já está tudo preparado. O Senhor já preparou tudo. Então, uma coisa maravilhosa, porque muitas denominações tiveram problemas, dificuldades, até pediram até ajuda, né? Mas a Igreja Cristã Maranata, a obra do Senhor já estava preparada. O Senhor também já tinha revelado antes, né, sobre isso que aconteceria, né? No final de 2019, né? O Senhor deu uma revelação. Então, a obra, quando ela é dirigida pelo Espírito Santo, é maravilhoso, né, pastor? Nós estávamos até numa expectativa, porque não sabíamos exatamente o que era. Mas quando o Senhor mostrou na revelação a palavra, uma nuvem negra, virá uma nuvem negra, o mundo coberto por uma nuvem negra. Então, nós sabíamos que era alguma coisa que viria em 2019, isso, né? Mas não tínhamos exatamente certeza de exatamente o que era. Quando veio essa epidemia, essa pandemia, né? Nós entendemos o que o Senhor tinha nos falado, nos preparando. Inclusive, não foi só isso que o Senhor falou. O Senhor falou que nesse período nós estaríamos num momento de oração, nós estaríamos buscando ao Senhor, não faltaria para nós o socorro do Senhor, o sustento do Senhor, e que nós nos dedicássemos à oração, né? Foi realmente um aviso muito solene do Senhor para nós, e que nós nos preparamos muito bem para esse momento, para não deixarmos de ser supridos naquilo que é o espiritual. Louvado seja o nome do Senhor por isso, porque Ele não tem nos deixado sós, né? E é maravilhoso, né, pastor, que começamos com os cultos, né? O culto agora já está ao vivo, o culto já é ao vivo, o pastor já vem ao vivo. Nós temos agora o pré-culto também, né? A aprimoração, né? De tudo, né? O Senhor tem nos abençoado maravilhosamente,
né? Aí as contribuições em vídeos na Escola Bíblica Dominical, aí começou a contribuição em vídeos, a participação, né, em vídeos antes da Escola Bíblica Dominical, às 9h30, meio-dia, né? 3h da tarde, cultos pela TV também aberta, cultos pela TV às 5h, o programa Anunciando o Evangelho Eterno, são vários os conteúdos onde nós nos alimentamos daquilo que o Senhor tem para nós, né, pastor? É verdade, e isso não é diferente do que acontecia, pai, com a igreja primitiva, porque quando ela fala a respeito da reunião dos irmãos, lá em Atos capítulo 2, né? A descrição é que os irmãos reuniam todos os dias no templo, né? Eles oravam. E mais, quando os primeiros irmãos se dedicaram ao estudo da palavra do Senhor, que aconteceu lá em Atos 17, em Bereia, a Bíblia diz que eles todos os dias conferiam na palavra, está lá escrito, né? Se aquilo que os apóstolos estavam falando para eles realmente estava escrito na palavra. Eles tinham a Bíblia na mão, que era naturalmente a Bíblia traduzida para o grego, né? E eles estavam exatamente na Grécia, Atos capítulo 17, em Bereia. Então eles até foram chamados de mais nobres. Aí a nobreza deles estava exatamente em eles examinarem a palavra todos os dias. É o que acontece conosco. Maravilha, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Faltando 8 minutos para as 8, daqui um pouquinho nós teremos o nosso culto hoje de louvor, de glorificação ao nome do nosso Senhor Jesus. E nós conversamos aqui com o nosso querido pastor, como eu disse, pastor, no começo, que o senhor é um pastor amado, o senhor é um pastor muito amado, né? Glória a Deus. O senhor é um pastor muito amado por todos nós. A igreja, né, a obra do Senhor no mundo inteiro, ama a vida do pastor Gilson. O senhor, quando chegar em casa, manda um abraço para a esposa, né? Nossa querida irmã Célia. Amém. Mas agora o senhor vai se dirigir para o Estúdio 4, mas antes disso o senhor vai falar pra gente o versículo que o senhor vai pregar, né? Muito falar bem. Um pouquinho sobre a palavra de hoje. Vai aparecer na tela o versículo também, os irmãos já vão abrindo a Bíblia para poder já estar em comunhão. Nós vamos meditar no capítulo 14 de Lucas, né? Lucas capítulo 14, e nós vamos meditar numa parábola que o Senhor Jesus conta, que é chamada Parábola dos Primeiros Assentos e dos Convidados. E esta parábola é interessante que ela está registrada aqui em Lucas, no capítulo 14, né, do verso 7 até ao verso 10, mas ela fala em bodas, e logo em seguida vem a parábola da grande ceia, né, em Lucas, e a parábola das bodas é Mateus 22. Então isso é interessante, porque nós hoje, na igreja, na obra do Senhor, nós estamos vivendo um momento assim, o momento das bodas. A igreja de Jesus está vivendo nessa hora o momento das bodas, que é aquele período longo, né? A existência da igreja. E estamos aguardando aquele dia em que nós tomaremos a ceia com o Senhor. Aí é a grande ceia, né? Então são dois momentos. Esse momento das bodas é o momento que nós estamos vivendo agora. O momento da ceia não, a igreja vai ser arrebatada e ela vai estar à mesa com o Senhor para participar da grande ceia. Então, a preocupação do Senhor Jesus ali naquela festa, que ele, por sinal, foi convidado para estar ali, ele estava reparando como as pessoas se preocupavam ali com os primeiros lugares. Então, ele proferiu esta parábola relacionada aos primeiros assentos, né? As pessoas queriam se assentar nos primeiros lugares na festa, naturalmente com seus interesses ali, né? E ele então faz essa recomendação aqui no texto. Mas nisso aqui, o que é maravilhoso, e eu não vou falar isso agora, porque eu vou falar depois na mensagem, é o caráter profético que está envolvido aqui nesta pequena parábola, que não é ainda a parábola da grande ceia, que a parábola da grande ceia é a partir do versículo 15, né, de Lucas 14. Essa aqui é chamada Parábola dos Primeiros Assentos e dos Convidados. Mas eu vou deixar a surpresa, porque o profético é o que é mais profundo no texto da palavra do Senhor. Amém, maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Pastor Gilson, nós agradecemos a presença do Senhor mais uma vez aqui no nosso pré-culto. Amém, é sempre um prazer estar aqui, quantas vezes for necessária. Eu estou sempre aqui com muita alegria, né? Isso satisfaz muito o nosso coração. Obrigado, Faé. Amém, nós que agradecemos a presença do Senhor. E a você que está conosco aí, faltando 19h56 agora, exatamente, faltando 4 minutos para o início
do culto. Pastor, o senhor pode se dirigir para o estúdio 4 do nosso satélite e já os irmãos estejam aí, Lucas 14, de 7 a 10, né? Lucas 14, de 7 a 10, os irmãos já estejam com a Bíblia aberta, em comunhão, e nós queremos nos despedir dos amigos, dos ouvintes, dos telespectadores, a você que está ouvindo a Rádio Manaim, a você na TV Web Manaim, a você no YouTube, nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.